A paz seja contigo. Quem vos fala é Robson Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. A música que vocês ouvem no fundo é Nunca Mais Vou Temer, da Igreja de Deus, sétimo dia, da Penha. Amados irmãos, nossa palestra de hoje é O Verdadeiro Israel de Deus, a monografia elaborada pela Igreja de Deus, sétimo dia do Acre, no Brasil, estudo traduzido pelo ministro Benedito Pássaro, tomada do Abogado de la Bíblia, agosto de 1958. O verdadeiro Israel de Deus. Muito se escreve e se prega referente ao povo elegido de Deus, mas muitas vezes não se tem posto bases escriturísticas para saber qual é este povo. O fato de uma igreja, qualquer que seja, dizer que é o povo de Deus, sem mais demonstração que o seu fundador ou ministros ensinam, não é uma razão decente, é mais uma pretensão e pode estar equivocada. Atualmente há muitas igrejas que têm 5 ou 100 anos de existência, mas todas elas se dividiram de outras. Tem homem que examina a Bíblia e, com a ajuda de alguma concordância, encontra algumas passagens que ele anima seu espírito para pregar. E esse, depois de tudo, forma um grupo de pessoas, e agora tanto ele como o grupo sustenta que é a verdadeira igreja, pregando unicamente a salvação e o arrependimento, mas sem saber e desprezando as condições de onde vem a verdadeira salvação e como é o verdadeiro arrependimento. Em consequência, facilmente se vê que essas igrejas novas não têm as virtudes do Espírito Santo, porque não é a igreja primitiva apostólica, nem tampouco é a igreja que padeceu a tremenda perseguição no tempo dos imperadores romanos e na Idade Média, ou seja, medieval. Sem dúvidas, apesar de tudo isto, tem homens que têm cauterizado a consciência e destinados por sua maneira de pensar. Fazem casos omissos de que a Bíblia expõe para ser a verdadeira igreja. Finalmente, queremos deixar uma pergunta para que seja respondida conscientemente e com o coração aberto. Todos os grupos religiosos de nossos dias, sejam por o nome, pretendendo ser o que pretendam, estão enxertados na oliveira verdadeira? Estão fazendo de acordo com as obras de Abraão, Gênesis capítulo 26, versículo 5. E são, na verdade, a semente de bênçãos. Recorde que para ser o verdadeiro povo de Deus tem que estar imprescindivelmente enxertado na oliveira verdadeira, que é o Israel de Deus. De outra maneira, está fora da República de Israel e vive sem haver Deus e sem esperança neste mundo. Os ramos naturais foram quebrados, e não é remoto que por isso aconteça a gentios que formam a verdadeira igreja de Deus. Quantos inquietadores há por todos os lados, que prometem salvação, vivendo eles em completa corrupção. Por isto o apóstolo Paulo nos demonstra na seguinte forma: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Romanos capítulo 16, versículo 17, Atos capítulo 20, versículo 30. Olhai para vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho, tem tanto a Yahvé Deus como Yeshua, o Filho, Jesus. Nesta forma, vemos que esta lei da graça forma a oliveira verdadeira, na qual os gentios, sendo frutos, são enxertados nela. Jesus mesmo, ao pregar para aqueles judeus incrédulos, falava: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João capítulo 8, versículo 38 a 42. Notamos, pois, que entre todos os israelitas que havia nos dias de Jesus, se distingue facilmente uma porção a qual o apóstolo Paulo chama a eleição da graça, que são filhos de Abraão.
Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas de verdade, são profetas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos capítulo 9, de 6 a 8. Também vemos que assim como Abraão não foi um israelita, ele foi um gentil, nós somos enxertados junto com ele na ser Israel espiritual de Deus. Então os judeus caem em contradição porque eles são meu pai Abraão. Se Abraão é o pai dos judeus, como eles aceitam um gentil ser o pai deles? Se nós também somos gentios, não devemos ser irmão dos judeus também? Então está escrito que Paulo disse: somente os que creram em Cristo dos filhos de Israel formam a boa oliveira, porque estes são os filhos de Abraão. Outra vez a testemunha disse: estes sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, versículo 29. Paulo segue descrevendo este quadro na seguinte forma, falando dos judeus incrédulos. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação a gentios para exercitar a emulação. E se algum dos ramos foram quebrados, ou tu sendo zambuzeiro, fosse enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz ou da seiva da oliveira. Não te glorias contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu porque sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Dizes então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela fé estás firme. Não te soberbeças, mas teme. Romanos capítulo 11, versículo 11, 17 a 20. O apóstolo inteligentemente está esclarecendo que os gentios da oliveira brava têm sido enxertados na boa oliveira, exatamente na igreja formada primitivamente por 144 mil israelitas, que foram a eleição da graça. Os 144 mil primeiros israelitas que fizeram parte da igreja judaica cristã, da igreja de Deus, do sétimo dia. Vós gentios na carne, portanto lembrai-vos que outrora vós gentios na carne chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus e haver no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Não podíamos nunca deixar passar por alto que Cristo Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois aquele que se havia perdido não era os gentios, sim as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Recordamos o momento quando uma mulher cananeia chegou perto de Cristo dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele está horrivelmente atormentada pelo demônio. E respondeu Jesus: Não sou enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículo 25 e 24. Uma vez mais temos a confirmação de que a igreja de Deus não são os judeus, nem são os gentios, e sim as ovelhas que estavam perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas perdidas formam a eleição da graça, que nos fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, de 5 a 8. Assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se pela graça já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que dizemos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus é deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Esta eleição é os mesmos 144 mil sinalados de todas as tribos de Israel. Revelações capítulo 7, Apocalipse capítulo 7. Quando Cristo foi desposado pelos seus, esses não aceitaram como seu Salvador, mas a todos quantos o receberam deles poderes serem feitos filhos de Yahvé Deus. João capítulo 1, de 11 a 13. Esses 144 mil são as primícias que nos fala Revelações. E cantavam um cântico novo diante do Cordeiro,
do trono dele e diante dos 4 seres viventes dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil. Aqueles que foram comprados da terra, esses são os que não se contaminaram com mulheres porque eram virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses foram comprados entre os homens para serem primícias para Deus e para o Cordeiro. Porque os 144 mil são virgens, não se contaminaram com mulheres? Porque eles eram judeus da igreja judaica, das sinagogas, depois tornaram judeus cristãos. O judaísmo cristão era a adaptação para sair do judaísmo para se tornarem cristãos. Então nós vemos o que? Eu vi o número dos que foram assinalados com selo, 144 mil de todas as tribos de Israel. Então 144 mil são judeus literais, os primeiros convertidos à igreja judaica cristã. Revelações 7,14, Apocalipse 7,14. É necessário, de tudo, ter em mente os termos igreja de Deus, a verdadeira oliveira e o Israel de Deus. São similares. Já vimos em 1 Coríntios capítulo 10, 32, que a igreja de Deus não são judeus, nem tampouco gentios, e sim a família de Deus aqui na terra. Essa família leva o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, 14 e 15, cujo nome, como está escrito em Amós capítulo 4, 13 e Amós 5, 27, é Deus. Este é o povo, a igreja de que Paulo perseguia antes de sua conversão a ela. É a única a quem ele mesmo dirige todas as demonstrações e os mandamentos do Senhor. Consulta as seguintes citações: Gálatas 1, 13, 1 Coríntios 1, 2, 3, 2 Coríntios 1, 1 e 1 Timóteo 3, 15, 1 Coríntios 14, 37. Mas a palavra de Deus, que é infalível, nos está ensinando com caracteres visíveis que o Deus do céu tem particularmente um povo, ou seja, a igreja pela qual Cristo derramou seu sangue e a constituiu fiel depositária da sua doutrina e de seus dons. Isso é claro entender, porque desde que Cristo começou seu ministério até que ascendeu aos céus, instruiu os apóstolos para que continuassem dirigindo a sua igreja. Qual é o fundamento que nos sustenta a pensar desta maneira? É o povo judeu, o verdadeiro povo de Deus? É o gentio do povo de Deus? Que informa a igreja comprada pelo grande sacrifício de Cristo. Veja o sentido dessa passagem. Não vos torneis causa de torpeço nem a judeu, nem a gregos, nem a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Por essa passagem concluímos que a igreja de Deus não são os judeus, muito menos os gentios, como se trata de ensinar nos tempos modernos. A igreja de Deus são quem? Todos os povos, todas as raças, e todos os que saem das religiões de Babilônia e venham para a igreja de Deus sendo enxertados, que se convertem. Essa monografia foi escrita pela Igreja de Deus, 7º dia do Acre, no Brasil. Estudo traduzido pelo ministro Benito Poças, tomado de El Abogado de la Bíblia, agosto de 1958. A paz contigo, a paz convosco. Breve Jesus voltará.